índice de infestação da doença é diferente nos diversos bairros da cidade. De quem é a culpa? Lixo acumulado atrás do Socorrão 2, a área de responsabilidade da Prefeitura de São Luís, mas os resíduos estão vindo de um condomínio de outro município. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, veja dicas para evitar situações de desentendimentos na hora de firmar um contrato de aluguel. E ainda, goleada e liderança. MAC vence e já divide a primeira colocação do Campeonato Maranhense com o Sampaio. Agora, no Guará News. Olá, boa tarde. O impasse sobre quem seria o responsável pela coleta de lixo tem causado transtornos na área onde fica o Hospital Socorrão 2. Um lixão está se formando atrás da unidade de saúde e, segundo testemunhas, os resíduos estão sendo jogados por moradores de um condomínio do município de São José de Ribamar. Mas o Socorrão 2 ainda é área sob responsabilidade da Prefeitura de São Luís. Um verdadeiro lixão se formou atrás do Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2, localizado no bairro Cidade Operária. O lixo e o mau cheiro atraem animais e insetos. Tanto vem dos bairros vizinhos, né, aqui próximo, tanto do lado tropical, quanto do condomínio, também daqui da área da Cidade Operária também, tudo vem lixo. Este morador conta que quem coloca o lixo são as pessoas que residem no condomínio de apartamentos próximo ao local. O endereço é de São José de Ribamar, que também é responsável pela coleta de lixo. Segundo ele, o recolhimento não é feito regularmente. Às vezes a prefeitura vem limpa, mas vem os pessoal joga lixo aí, incomoda até as pessoas que ficam do lado aí no Socorrão 2. Aí fica difícil, aí fica até para esconder vagabundo de noite aí, fica complicado, né? Porque às vezes a pessoa vem de noite e dá para se esconder aí, ó. Mas esta outra moradora diz que a coleta é feita regularmente. O problema é a falta de educação de quem mora no local. O prefeito manda limpar todo dia, mas o ser humano é uma coisa muito difícil de lidar, viu? Eles limpam de manhã, de tarde o pessoal bota. Isso aí é gente que não tem nenhum pingo de nada. Com relação ao lixo acumulado na área próxima ao Socorrão 2, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de São Luís informou à produção da TV Guará que faz a coleta domiciliar 3 vezes por semana, além da remoção mecanizada em toda a área do Socorrão 2 2 vezes por semana. Mas a Prefeitura de São José de Ribamar não respondeu à nossa produção sobre a reclamação dos moradores do município de que a coleta do lixo não é feita regularmente. As obras de construção da Avenida Quarto Centenário continuam trazendo transtornos para moradores que ficam próximos à área de mangue. Algumas casas já foram invadidas pela maré. Dona Isidora mora há 30 anos nesta mesma casa, na Rua da Galeria, onde moram outras 30 famílias. Nos últimos anos, os moradores têm sofrido com as obras da Avenida Quarto Centenário. Segundo eles, principalmente porque a maré está sendo aterrada. Por isso, a água do mar não tem para onde ir e invade as casas. Sempre quando as águas estão grandes, elas entram nas casas. Segundo os moradores, as outras famílias que tinham suas casas em áreas secas já foram indenizadas, mas as que estão nas palafitas ainda não tiveram nenhuma posição do governo do estado. Vem o aterro, tá entendendo? Vai botando a terra, a maré não tem para onde ir, a tendência da maré é crescer e entrando dentro das casas. Não venho dar uma solução nenhuma, nunca subiu uma pessoa lá da Sensite para vir conversar com a gente. A dona de casa, Ana, mora no local há 16 anos. Ela conta que o dinheiro oferecido pelo aluguel social não resolveu o problema. Eu tenho muitos filhos, eu tenho 6. Aí quando eu vou alugar a casa, eles não alugam. Eu tenho muito, eu tenho 6. Eles não alugam. Cerca de 30 famílias são prejudicadas com a construção da Avenida Quarto Centenário. A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Rio Anil. A obra foi orçada em mais de 300 milhões de reais e o prazo para a conclusão é até o final de 2013. Os prejuízos são as casas que estão ficando ilhadas. E o meu comércio que eu não estou vendendo mais. E eles não querem me indenizar, não me botaram no meu apartamento, não compraram casa para mim e eu continuo no mesmo local.
A Secretaria de Cidade e Desenvolvimento Urbano informou à nossa produção que estão sendo realizadas reuniões para planejar uma forma de fazer o remanejamento das famílias que estão sendo prejudicadas com as obras da Avenida Quarto Centenário. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, em São Luís houve uma redução de 75% dos casos de dengue. O número é considerado bom, mas em algumas áreas da cidade, o risco de infestação é diferente, principalmente nos bairros que ficam próximos ao cemitério do Gavião, na Madre Deus, que se tornou um criadouro do mosquito transmissor da doença. Uma equipe da Vigilância Epidemiológica fez uma vistoria no cemitério da Madre Deus. Foram encontrados muitos criadouros do mosquito da dengue. A enorme quantidade de vasos de flores acaba sendo um paraíso para o mosquito Aedes aegypti. Nós temos uma visita de 15 em 15 dias no cemitério, fazendo os tratamentos e uma borrifação também, porque há muito foco. É um lugar que a gente chama de ponto estratégico, que mais tem foco são cemitérios e borracharias. Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta uma redução de 75% no número de casos da dengue na capital neste início de ano. Em janeiro de 2013, foram notificados 14 casos, contra 56 do mesmo período do ano anterior. Os técnicos da Vigilância Epidemiológica dizem que há uma tendência natural de crescimento do índice de infestação com o aumento das chuvas. Os cemitérios vão continuar sendo um grande desafio. Como não dá para tirar os jarros das lápides, a saída é a borrifação. Infelizmente, a gente ainda sabe que as pessoas têm o dom de trazer as plantas com água, botar os jarrinhos com água, de botar jarros que possa acumular água, e a gente ainda não conseguiu conscientizar as pessoas disso. A seguir, no quadro Direitos e Deveres, veja dicas para evitar situações de desentendimentos na hora de firmar um contrato de aluguel. No Maranhão, a aliança PT-PMDB tem componentes a mais que a Aliança Nacional. O Partido dos Trabalhadores é adversário histórico do governo do estado. Era, porque desde a eleição de 2010, o partido faz parte do governo Rosiana. Mesmo o diretório estadual tendo aprovado a coligação com o candidato do PCdoB, Flávio Dino, teve que transferir o apoio à candidata Rosiana Sarney, fruto de uma intervenção do Diretório Nacional. A situação começa a criar atrito entre os parlamentares. Alguns pretendem deixar o partido. O início de tudo foi uma declaração do deputado federal Domingos Dutra. Ele se dizia de malas prontas para deixar o PT. E, ao que tudo indica, a saída de Dutra está cada vez mais próxima. O PT hoje está alinhado com um grupo que eu não concordo. Esse alinhamento foi resultado de uma intervenção violenta que anulou uma vitória do outro campo, do nosso campo, para mandar para o PT se aliar com um grupo que eu discordo. Já se transcorreram 3 anos. Não vejo como o PT se desligar da aliança com o PMDB, que apoia a atual governadora da família Sarney. E a movimentação continua no Executivo e no Legislativo estaduais. Com 2 deputados, o PT é um partido dividido. Bira do Pindaré não se sente confortável, mas busca garantias para permanecer no partido. Em primeiro lugar, que nos dê a liberdade de defender, né, o nosso alinhamento com as oposições, que sempre foi essa a posição do PT. Em segundo lugar, que nos permita fazer campanha como candidato à reeleição, né, e, dessa forma, mobilizar todas as forças que apoiam a nossa luta no Estado. Se isso acontecer, a gente tem condições de permanecer. Se não tiver, o jeito é procurar um outro caminho partidário. O deputado Zé Carlos é o único que não fala em deixar o partido. Aposta no diálogo e no projeto petista. Nós defendemos que as coligações e alianças deverão ser sempre uma opção a ser trabalhada, mas nunca uma obrigação. A obrigação é com o nosso partido. E a questão dessa relação, eu acho que o momento oportuno deve ser o ano que vem. No comando do PT, o vice-governador Washington Oliveira não está satisfeito com a posição que o partido ocupa no governo Rosiana, mas acredita que o melhor é a manutenção da aliança com o PMDB. Há um frisson no meio político, debatendo 2014, que
pelo que nós vemos, vai ser uma eleição de grande importância no nosso país. E por isso o PT, naturalmente, vai discutir, já está discutindo isso, né? A nossa preferência é manutenção da aliança com o PMDB. O deputado Dutra pensa diferente. Diz que não consegue atuar num partido que se uniu ao maior inimigo. Eu acho que, acima de tudo, tem a nossa dignidade. O PT está nas mãos de uma oligarquia, a única e a última oligarquia do Brasil, que submete o Maranhão a essa humilhação de ser um estado rico com um povo pobre. Então, é indigno um partido que se propõe a defender os pobres e os oprimidos, está legitimando um grupo político que é responsável pelo estado de miséria do Maranhão. O governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa um pedido de autorização em caráter de urgência de um empréstimo de mais de R$1,5 bilhão de reais. O motivo da operação é para o pagamento de dívidas do estado junto à União. O pedido não pôde ser votado ontem à tarde por falta de quórum, já que os deputados de oposição abandonaram a sessão. A oposição criticou duramente o pedido. A oposição resolveu sair do plenário para não dar quórum para a votação, porque chegou hoje a mensagem de um novo pedido de empréstimo, agora de R$1,5 bilhão de reais, um empréstimo para pagar outros empréstimos, sem que o maranhense veja qualquer vantagem. A bancada do governo queria que isso fosse aprovado hoje, sem ninguém fazer qualquer tipo de discussão. Ela tem feito uma condução extremamente responsável no governo em relação às finanças do Estado. Ela já pediu emprestado, com esse empréstimo agora são quase R$7 bilhões de reais emprestados, não paga quase 500 milhões de precatórios dos 2 últimos anos, desrespeitando de forma extremamente dura o Poder Judiciário. O desembargador José Bernardo Silva Rodrigues é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para o biênio 2013 e 2014. Os novos dirigentes do TRE foram empossados ontem no auditório do Fórum Eleitoral. O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão ocupava a função de vice-presidente, corregedor e ouvidor do TRE. José Bernardo Silva Rodrigues assume a presidência sabendo dos desafios que vai ter neste ano. Nós temos que começar a implantar aí o sistema biométrico no Maranhão inteiro. Então, não podemos falhar agora, temos que ir em frente, temos que chegar no final de tudo aí com a realização desse recadastramento. O desembargador José de Ribamar Frois Sobrinho assume a vice-presidência do TRE. O desafio maior é dar continuidade ao trabalho que vinha sendo executado de uma maneira brilhante pelo desembargador Bernardo frente à Corregedoria. Mas ele repassou já toda a missão, nós vamos focar o primeiro semestre na biometria. A ex-presidente do tribunal, o desembargador Anildes Cruz, fez uma avaliação positiva do período que esteve na presidência do TRE. Olha, a avaliação que eu faço foi uma avaliação, diria assim, muito valiosa, por ter em vista aqui o tribunal, especialmente nas eleições. Foi uma eleição tranquila, uma eleição transparente. Então, eu acredito que foi muito valiosa para o cidadão, para o Maranhão. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, veja dicas para evitar situações de desentendimentos na hora de firmar um contrato de aluguel. Antes de mudar para a nova casa, é importante que tanto o inquilino quanto o dono do imóvel conheçam bem sobre os direitos de cada um. Uma das principais dúvidas é com os impostos e despesas extras de condomínio. Esta estudante universitária mora de aluguel há mais de 20 anos. Ela conta que na hora de fazer os contratos de locação, toma alguns cuidados para evitar problemas com o dono do imóvel. Isso depende muito também da pessoa que está alugando. Por quê? Quanto a água, luz e aluguel, se você mantém tudo em dia, é claro que você não vai ter problema com locador nenhum. Lenice afirma que conhece e segue todas as regras sobre locação e que não mora em casas sem antes realizar um contrato. A preocupação é tão grande de alugar rápido que a preocupação maior é com o dinheiro, com fechar o contrato, assinar, do que em ler o próprio contrato. Durante a locação, surgem dúvidas relacionadas às obrigações, como, por exemplo, quem deve pagar o Imposto Preditorial Territorial Urbano, IPTU, as taxas de manutenção,
além de problemas que surgem enquanto o locador está no imóvel. Respostas sobre estas e outras incertezas estão na Lei do Inquilinato, que, entre outras garantias, obriga o proprietário a entregar o imóvel em bom estado, fornecer recibo das importâncias pagas, pagar despesas extraordinárias de condomínio. Bom, a lei de locações que rege essa relação de locação, ela traz em seus artigos 30, 35 e 37 previsões legais a respeito das benfeitorias. Então, o que é importante esclarecer aos telespectadores é que as benfeitorias, que seriam essas reformas no imóvel, elas se dividem em necessárias, úteis e voluptuárias. As necessárias, mesmo que não autorizadas pelo locador, elas devem sim ser indenizadas. As necessárias podemos exemplificar como a construção imediata de uma parede que necessita ser feita, caso contrário, aquele imóvel pode ruir. A lei de locações explica que é dever do locatário comunicar ao locador para que este faça a reforma, ou seja, para que este faça a benfeitoria necessária. Caso ele não o faça, é dever sim do locatário fazê-lo e entrar na justiça ou cobrar do locador o valor dispendido. Já o inquilino tem como obrigação pagar o aluguel e os encargos pontualmente, usar o imóvel de acordo com o fim para o qual foi alugado, permitir vistoria do imóvel quando for solicitado, entregar o imóvel em bom estado ao término do contrato. Mas e quanto à devolução? A maioria dos proprietários de imóveis não sabe como aplicar multa de rescisão caso o inquilino deseje sair da casa ou apartamento na vigência do contrato de aluguel. Muitas pessoas deixam de fazer o contrato de locação de maneira escrita, o que é um erro. A pessoa deve se precaver, tanto o locador como o locatário, e sempre cobrar a forma escrita em um contrato de locação. A falta de informação pode gerar prejuízos de diversas naturezas, tanto para o dono do imóvel quanto para quem o aluga. As dicas finais que se dão é: leia bem sempre o contrato e procure um advogado. É uma praxe que as pessoas têm em comprar, muitas vezes, contratos prontos em livrarias. Um contrato é um acerto, um acordo de vontades que deve refletir a vontade real das partes. Portanto, em países europeus é muito comum que os advogados sejam consultados para a elaboração de um contrato de locação, o que não é praxe no Brasil e que deveria ser, pois o operador do direito, o estudioso da ciência jurídica, estudou, se aprofundou naquele assunto para poder sanar as suas dúvidas e evitar futuros problemas. No próximo bloco, com a vitória, MAC divide a primeira colocação do Campeonato Maranhense com o Sampaio. Em janeiro deste ano, mais de 3.000 pessoas perderam o emprego. Mesmo com o alto número de trabalhadores que foram demitidos no Maranhão, os dados ainda são menores que em dezembro do ano passado. Os setores de comércio e agropecuária são os responsáveis pela queda do número de pessoas no mercado de trabalho. 3.233 assalariados perderam o emprego com carteira assinada no mês de janeiro deste ano no Maranhão. O percentual de diminuição é de 0,70% em relação ao mês de dezembro de 2012. Os setores de agropecuária e o comércio foram os responsáveis pela queda. A agropecuária demitiu 1.295 pessoas e o comércio registrou a queda de 1.065 postos de trabalho. O Maranhão ocupa a 23ª posição do país como o estado que menos demitiu em janeiro. O estado que mais demitiu no período foi Santa Catarina, com 28.900 postos de carteira assinada que deixaram de existir. O Rio de Janeiro foi o estado do país que menos demitiu trabalhadores com carteira assinada. As cidades maranhenses que mais demitiram trabalhadores com carteira assinada foram Timon, com 115 demissões, Passo do Lumiar, com 92 e São José de Ribamar, com 23.
Agora o assunto é futebol. E no complemento da terceira rodada do estadual, o Maranhão venceu o Americano por 4-0. Com a vitória, o MAC se igualou ao Sampaio na liderança do Campeonato Maranhense. Foi um passeio do MAC pelo Americano. Com a posse de bola durante todo o jogo, foi fácil para o MAC abrir o marcador. Daílson na cobrança de falta, Grafite cabeceou. 1-0 MAC. No lançamento de Otávio, Robson tirou do zagueiro e marcou o segundo. Como o Americano não conseguia chegar na grande área, o jeito foi arriscar de longe. Na cobrança de lateral de Iltinho para o MAC, Elton pegou de primeira para fazer 3-0 aos 8 minutos do segundo tempo. O Americano não conseguia se encontrar em campo. Numa bola levantada, o goleiro André passou direto. Será que ele estava procurando a bola? O MAC teve várias tentativas. Jackson, que entrou no segundo tempo, teve a chance de fazer o primeiro no campeonato, mas a bomba foi para fora. E para fechar o jogo, 40 minutos finais, na arrancada de Daílson, Zé Maria deu um toquinho para o gol. Final de partida, 4-0 MAC. Esses times que vêm jogar contra Maranhão, contra Sampaio, então ele vem muito fechadinho, faz 2 linhas de 4, é muito difícil. Então, se tomar um gol, o time vai para o desespero. E hoje minha equipe fez diferente, graças a Deus conseguimos esse bom resultado. Um placar até elástico, mas tá bom demais, agora é descansar e partir no domingo. E o Guará News termina aqui. Outras notícias às 7h30 da noite no Maranhão acontece. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã ao meio-dia.